Olá a todos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Cálculos com Escadosca. Pessoal, hoje especialmente eu trouxe para vocês programação linear, mas eu vou ensinar como transformar um quadro, uma solução ótima primal, para uma solução ótima dual, ok? Sem ter que resolver o processo todo novamente. Então, eu vou colocar aqui, partindo do princípio que já tem bases sobre estas aulas, porque eu faço, sobretudo, aulas práticas, exercícios. Aqui no canal se aprende exercícios práticos, ok? Então, eu vou colocar aqui, este é o nosso quadro da solução ótima primal, ok? Solução ótima primal, que é o nosso programa original, ou seja, o nosso problema. Após resolvemos todo o problema, ele originou este quadro final, ok, pessoal? De solução. Então, temos aqui solução ótima primal. Qual é o objetivo do nosso vídeo? É transformar esse quadro de solução ótima primal em uma solução ótima dual, ok? Aqui já tem conceitos básicos, atenção que a solução tem que ser a mesma, ok? E o que mais que eu posso dizer? As variáveis de decisão do primal, pessoal, passam a ser os recursos, ou seja, as variáveis de folgas do dual, e as variáveis de folgas do primal passarão a ser as variáveis de decisão do dual. Ok, pessoal? Mas vamos fazer isto passo a passo. Não se preocupe, que o meu objetivo é que possa entender 100%. Então vamos a isso, sem mais demora. Verifique que a nossa solução ótima primal, ok? Acima, a nossa tabela, ou seja, método simplex, essa tabela do método simplex, ok? A nossa tabela do método simplex, que está aqui acima, esta tabela aqui, pessoal, ela apresenta, temos as variáveis básicas, que estão estas aqui por baixo de Z, certo? As variáveis básicas são estas, ok? E todas as variáveis do exercício encontram-se na primeira linha, VB, X1, X2, XF1, XF2 e XF3. Então vamos identificar quais são as nossas variáveis básicas e quais são as nossas variáveis não básicas. As variáveis não básicas são estas aqui, pessoal, como eu já disse, que apresentam solução, ok? Está aqui a solução, é o nosso BI, essa coluna do BI, termo independente, representa as soluções, ok? Então vou marcar tudo isso de uma vez e já coloco aqui, pessoal, para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Então aqui está a nossa solução ótima, pessoal, do primal, da nossa primeira tabela. VB significa variáveis básicas, ou seja, de solução, aquelas que fatores ou até mesmo a própria variável de decisão que tomou um resultado durante o processo de produção, ok? Então a solução básica são estes valores desta coluna VB, ok? São todas elas. O Z é a nossa função de maximização, certo? Então não faz parte de variáveis, ok? Pessoal, não faz parte das variáveis a serem determinadas. Então temos aqui x2, x1 e xf1. Pessoal, x2 e x1 representam as nossas variáveis de decisão, ou seja, seriam as unidades a serem produzidas, por exemplo, do produto A e do produto B. E xf1, xf2 e xf3 representam os recursos a serem utilizados, seja tá a perceber? Se for numa padaria, matéria-prima, ok? Coisas do gênero. Então vamos no nosso maior problema deste objetivo. Pessoal, para transformar uma tabela de solução ótima primal para uma tabela de solução ótima dual, nós precisamos seguir algo que é como se fosse um alicerce, ok? Correspondência, ok? Temos que fazer a correspondência das variáveis.
as variáveis vão, digamos assim, vão ser transformadas no seu equivalente. Ou seja, eu já tinha dito há pouco tempo que as nossas variáveis de decisão do primal vão passar a ser recursos no dual e os recursos do primal vão passar a ser o quê? Solução às variáveis de decisão do primal. Então isto quer dizer que o nosso x1, que é variável de decisão no primal, vai passar a ser um recurso do quê? Do dual, que estamos aqui a representar por E1, ok? Os recursos vamos representar por E1. Então isso significa que x2, que é variável de decisão do primal, vai ser variável de folga do primal, ok? Do primal, então vamos chamar aqui do dual, desculpem aqui, vamos chamar de E2, ou seja, x1, x2 ou sucessivamente vão passar a ser 2, E2, E3 e sucessivamente, ok? E os nossos recursos do primal passam a ser as nossas variáveis de decisão. Claro que não vamos colocar aqui x porque vai fazer confusão. Então vamos trocar por y1, y2, y3 sucessivamente. Isto dependendo das restrições que havia no problema inicial, que é o nosso primal. Por exemplo, aqui, para este exercício em concreto, apresentavam duas variáveis de decisão, então vamos ter E1, E2 para o dual, certo? Apresentavam três recursos, x1, xf1, xf2, xf3. Essas variáveis vão passar a ser o nosso y1, y2, y3. Ou seja, o dual foca nos recursos do primal. Os recursos do primal passam a ser as variáveis de decisão do dual. Só que não posso colocar agora x de novo, então passam a ser y, ok? E também não vou, o que é recurso vai ser E1, E2 na nossa solução ótima primal. Ok, pessoal? Boa. Então vamos construir inicialmente a nossa tabela. Eu vou copiar aqui e vou colocar no final e depois explicar. Olha, olhando para as nossas correspondências, significa que na primeira coluna, que eu destaquei aqui por verde, nós vamos mudar as variáveis. Ou seja, identifica quantos nós colocamos como correspondência. Temos E1, E2, Y1, Y2, Y3. E sabendo que Y1, Y2 e Y3 são as nossas novas variáveis de decisão aqui no dual, então vão ser as primeiras a serem colocadas. Agora, quais são as variáveis que vão entrar aqui na nossa solução básica? Todas as variáveis não básicas do primal. Ou seja, serão as variáveis básicas do dual as variáveis não básicas do primal. Quais são as variáveis não básicas do primal? xf2 e xf3. E correspondem a quais variáveis aqui no dual? y2 e y3. Conseguiu perceber, pessoal? Não sei se fez confusão. Quais são as variáveis não básicas do primal? xf2 e xf3. Então elas vão ser as variáveis básicas do primal. Só que não podem entrar como recursos xf1, 2 e xf3. Vão entrar pela sua correspondência. E quais são as suas correspondências? y2 e y3. Porque estes recursos do primal passam a ser as variáveis de decisão do dual. Percebeu, pessoal? E vamos transportar os seus coeficientes da função objetiva. Então, xf2 tinha como coeficiente na função objetiva 4, ok? Isto significa que vamos levar este resultado para o nosso BI, ou seja, os coeficientes das nossas variáveis de não decisão, desculpa falar assim, do primal,
serão agora na solução ótima dual, ok? Vão transportar, desculpa, fiz aqui confusão, vamos transportar os coeficientes, mas agora como solução ótima, ou seja, aqui vai estar aqui no nosso BI. Então vamos colocar 4 e 0, certo? Ou seja, o xf2 é o nosso y2 e xf3 é o nosso y3 no dual. Ok? Por isso que eu coloquei aí toda a correspondência, treina isto, vai ensaiando até pegar para ficar bem claro. Por quê? Porque a base para conseguir resolver isto. Se o coeficiente na função objetiva de xf2 é 4, então y2 vai apresentar como solução 4, ok? O coeficiente, e o xf3, que é o nosso y3 aqui no dual, vai corresponder a quê? A 0. Agora, estas soluções básicas do primal, que eram soluções básicas do primal, vão passar a ser as soluções não básicas do dual. Quem são? x2, x1 e xf3. Só que pela sua correspondência, o seu equivalente aqui no dual, em termos de variável. E vamos levar também aquilo que eram as suas soluções, ou seja, o 5, o 4 e o 8. Deu para perceber? As soluções independentes do x2, do x1 e do xf1, eles vão levar para as variáveis não básicas no dual. Ok? Vamos a isso. Vamos pelo seu correspondente. Quem representa x2? Olha aqui. E2. Está aqui o E2. Ok? E qual é qual era a restrição? O valor do x2? 5. Então vamos colocar aqui 5. Deu para perceber? Pessoal, tão fácil quanto é isto. Vou repetir. Variáveis básicas do primal passam a ser variáveis não básicas do dual. Mas, claro, pela sua correspondência. Tem que mudar aqui. Ok? Boa. Então, nós tínhamos x2 equivale ao que no dual? E2. E qual era o seu resultado final? 5. Certo? Então, vamos colocar aqui na linha da solução ótima da função. Vamos colocar aqui 5. Ok? Boa. Vai ser coeficiente. Agora vão ser os coeficientes da função do dual. O que mais? Temos aqui x1. x1 representa E1, certo? E qual era o seu resultado? 4. Então vamos colocar aqui o coeficiente 4. Muito bem, vamos a isso. Falta mais uma. xf1. xf1 no primal é o nosso y1 no dual, certo? É o nosso y1 no dual. E qual era o seu resultado? Vamos ver aqui, o seu resultado é 8. Era 8. É só ver aqui no BI. Ok? Então, vamos colocar aqui y1, 8. Boa. Então, já temos o primeiro e o segundo passo principal, que é o quê? Variáveis básicas do primal passam a ser variáveis não básicas do dual, e as variáveis não básicas do primal, as variáveis básicas do quê? Do dual. Então, temos aqui, pessoal, ok? Boa. Vamos para o nosso terceiro passo. Atenção que as variáveis básicas vão representar sempre resultado zero na função objetiva, ok? Então, não precisa achar quanto é que vão ser esses resultados. Vai ser 0 e 0 para o y2 e para o y3, porque eles são as variáveis básicas. Ok, pessoal? Muito bem. Perceba aqui, estamos no caminho, estamos andando, né? Vamos agora tentar preencher o final, preencher o que falta. O terceiro passo, pessoal, vamos formar uma matriz de identidade, ok? Com as variáveis básicas do dual, ou seja, o nosso y2 e o nosso y3. Bom, então vamos ter aqui y2 com y2 vai ser 1, ok? y2 com y3, 0.
e y3 com y2 aqui 0, estamos a formar uma matriz de identidade, ok? Aqui 0, não é 0, e aqui 1. Por quê? Porque a solução ótima, no resultado final, geralmente ou sempre apresenta uma matriz de identidade, ok, pessoal? Então tá aqui, formamos a matriz identidade, esse é o nosso terceiro passo. Ok? Y2 com Y2 vai ser 1, Y2 com Y3, 0, Y3 com Y2, 0, Y3 com Y3, 1, ok? Boa, então só nos faltam o último passo, pessoal, faltam-nos o último passo. Muito bem, está bonito. Agora o que é que precisamos fazer? É preencher esses espaços vazios, ok? Então vamos fazer passo a passo, preste máxima atenção como transportar esses resultados. É só pela sua correspondência. Pessoal, prestem a máxima atenção. Vamos para a coluna do primal, que eram os recursos não básicos, que agora são nossos básicos na solução ótima primal. Abaixo do Z, todos estes valores aqui, menos 1, 2, menos 10, 0, 0 e 1, são os valores que vão corresponder aqui, só que é como se estivéssemos a fazer a transposta. É mesmo a transposta, ok? Vamos mudar os sinais. Então, aqui na vertical, vai passar aqui na dual como horizontal. XF3, aqui na vertical do primal, vai passar a ser aqui em horizontal aonde? No dual. Vamos a isso? Atenção, abaixo da nossa função objetiva sempre. Estes resultados vão fazer parte desses espaços vazios. Vamos a isso? O que é que representa o nosso XF2? O nosso Y, certo? E tem que corresponder com o que? Este menos 1 aí tem que corresponder com X2. Quem é o nosso X2 no dual? É o E2, ok? Então, é aqui, olha aqui, Y2 com E2. Porque é XF2 com X2. O seu correspondente é aqui, Y2 com E2. A conseguir perceber? Então aqui nós vamos colocar o resultado. Não menos 1, mas sim 1. Coloca sempre pelo seu simétrico, ok? Então vamos ter aqui 1. Era menos 1, passa a ser 1. Boa, vamos concentrar nesta coluna aqui. Vou destacar de vermelho para que você possa perceber, porque esse é sempre um momento, digamos, sensível, ok? É um momento sensível. Estamos a transportar estes três valores aqui, menos 1, 2 e menos 10, aqui na nossa solução ótima dual. Já transportamos o 1, destacar assim aqui sempre com sinal negativo. Vamos a isso, agora temos que levar o 2, certo? O 2 corresponde a Y2 com X1. Quem é o X1 aqui no dual? É 1. Então vamos colocar aqui menos 2, pessoal. Menos 2, sempre com sinal oposto. Você vai ver como é que é bonito, é importante entender a correspondência. Se entender a correspondência, tudo fica mais fácil, ok? Vamos a isso. Ainda no XF2 aí em cima no primal, temos o menos 10 a corresponder com X F1. Quem é o XF1, pessoal? Aqui no dual. Y1, muito bem. É o nosso Y1. Então, vamos colocar aqui com um sinal oposto. Menos 10. Ou seja, sinal oposto, né? Vai ser o nosso 10. Deu para perceber? XF2 com XF1. Quem é o nosso XF2? É o nosso Y. E quem é o nosso XF1? É o nosso 1. Então é só corresponder aqui 10 positivo. Ok? Sempre com um sinal oposto. Então, era aqui na vertical, se você dá conta aqui na dual, ela está vindo aqui na horizontal. É esta dinâmica que nós temos que fazer. Então, aqui estão os seus correspondentes na tabela do dual. Vamos para a nossa outra variável básica agora no dual, que é o Y3. E também vamos corresponder com o quê? Com E2, E1 e EY, certo? Porque eram as variáveis básicas do quê? Do primal.
E quais são os valores que temos? Se verificar aqui temos 001, certo? Vamos a isso. Bora finalizar. Agora, são estes resultados abaixo da função objetiva que queremos transportar, certo? 001. Vamos usar a mesma dinâmica. Neste caso, aqui vamos ter 0, que não existe menos 0, certo? Quem é o nosso xf3? y3 no dual, que corresponde com x2. Quem é o x2? É 2. Então, vamos ter aqui 0. E este valor é y3 com E1 também é 0, certo? Y3 com E1 é 0. E vamos ter Y3 com Y1, ou seja, XF3 com XF1 no primal. Aqui é Y3 com Y1 no dual, certo? Então, vamos ter aqui, com o sinal oposto, vamos ter menos 1. Ok, filho de Deus? Já colocar aqui, menos 1. Então, aqui temos a nossa solução ótima dual, pessoal. Temos a nossa solução ótima dual, que apresentam as variáveis de decisão x2, y2 e y3, certo? E as variáveis não básicas y1, e1 e e2. Ok, pessoal? Destacar tudo isso que nós transportamos. Vai repetindo passo a passo, caso tenha ficado com alguma dificuldade, ok, pessoal? Eu entendo, sempre a primeira vez pode parecer um pouquinho pesado, mas se fazer um pouquinho de exercício, né, pensar um pouquinho, analisar com mais calma, vai conseguir chegar no resultado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela audiência. Compartilhe com os seus colegas, pessoal. Todos aqueles que estão a fazer investigação operacional ou mesmo álgebra linear, ok? Método simplex. Aqui dentro destes conteúdos. E tem alguma dificuldade, então compartilhe, deixe aquele like e até já. Muito obrigada. Inscreva-se no canal.